tem um ponto, Fabíola, que é o seguinte, né? O Gonê, ele quer saber, ele colocou na decisão dele que ele quer saber se foi apresentado, se o cartão de vacinação falsificado foi apresentado na entrada do Bolsonaro nos Estados Unidos, ou no momento de permanência do Bolsonaro nos Estados Unidos, ou uma outro membro da comitiva que também contava com cartão de vacinação falso, se isso também tinha sido apresentado, né? E como é que estavam as regras sanitárias no momento da entrada de Bolsonaro, 30 de dezembro de 2022, se estava exigindo cartão para entrar, para adentrar determinados locais públicos e privados, como é que estava essa situação, porque ele quer saber, né, para saber se isso teve um impacto, né, se esse documento falso teve um impacto de fato na entrada dele naquele momento nos Estados Unidos, né, segundo ele, na avaliação dos tipos penais incidentes no episódio, né, ele quer saber se, até para saber se aquele cartão tendo sido usado efetivamente ou tendo apenas sido levado, né, ele falou assim, dependendo disso, tipos penais diferentes podem ser é, avaliados, né? Então ele quer saber mais informação. Eu não diria que, que os Bolsonaro, que o próprio ex-presidente pode efetivamente comemorar, porque ao que tudo indica, né? Isso vai ser feita essa verificação, mas não vai ser. Também concordo com o Walter, não vai durar muito tempo, porque são questionamentos pontuais, não há um questionamento a respeito de toda a investigação, mas são questões pontuais para a tomada de decisão do Procurador-Geral da República. Lembrando, claro, que esse caso, como outros que também estão sendo investigados pela Polícia Federal, se conectam direto ou indiretamente, ou podem se conectar direto ou indiretamente com o próprio caso que diz respeito do golpe de Estado, né? Verifica-se se Bolsonaro ele fez esse cartão para poder entrar e ficar nos Estados Unidos em meio à necessidade de fugir do Brasil, né, para não ser responsabilizado pelo 8 de janeiro ou pelas articulações golpistas de antes. Tem a questão da venda das joias, que também se conecta como forma de ajudar a manter o próprio Bolsonaro nos Estados Unidos com dinheiro, né, público vendido a partir de joias surrupiadas, né? Então tem todas essas conexões dessas diferentes investigações, né, relacionado à investigação do golpe de Estado. Lembro o dia que eles divulgaram, né, esse relatório da Polícia Federal, nós estávamos ao vivo aqui, né, Josias? E foi muito impressionante quando a gente começou a abrir esse relatório enorme, com vários detalhes, trocas de mensagens, prints. E eu lembro que a gente falava, nossa, é um amplo relatório, mas nem esse amplo relatório que todo mundo ficou aqui meio impressionado foi suficiente ainda para denúncia. Te surpreende essa decisão de Paulo Gonet, Josias? Não, parece claro que o crime, não há dúvida de que o crime foi cometido, as provas são muito eloquentes, né? A questão agora é que o procurador aparentemente quer saber se o crime é apenas a falsificação, que já está demonstrada no inquérito, ou se além de falsificar, os cartões de vacinação foram efetivamente utilizados, né? É preciso recordar que o Bolsonaro, quando fugiu para os Estados Unidos, ele ainda era presidente da República, né? Ele foi às vésperas da posse do Lula, ainda no exercício da presidência da República. Então, pode ser que ele tenha entrado nos Estados Unidos sem que dele se tivesse exigido a exibição de um cartão de vacinas, porque na condição de chefe de Estado, ele tinha, inclusive, viajado em plena pandemia para um encontro na Assembleia Geral da ONU e, chegando a Nova York, ele não pôde aí frequentar restaurantes, teve que comer pizza na calçada, mas foi à Assembleia da ONU, deu-se a ele um tratamento que não se daria a um cidadão comum que fosse aos Estados Unidos sem o cartão de vacinação. Eu lembro, Fabiola, só para que o nosso espectador tenha uma noção de como se dá a análise desse tipo de inquérito, se quisesse, o Paulo Gonet poderia ter formulado a denúncia com o material de que dispõe. Porque nesta fase de formulação de uma denúncia, ou mesmo na fase judicial, em que o Supremo ou um juiz convencional analisa se aquela denúncia deve ou não ser convertida em ação penal, nesta fase prevalece o princípio segundo o qual a dúvida milita a favor da sociedade.
indúbio pro società, porque você está ainda numa fase que o processo está em andamento. Mesmo que convertido em ação penal, vai se abrir uma fase de amplo contraditório, onde o acusado, uma vez convertido em réu, terá uma farta possibilidade de realização de provas, de demonstrar que aquilo está errado, né? E na fase de julgamento, aí sim, lá na frente, quando vai se decidir se o réu é ou não é culpado, aí a dúvida milita a favor do réu, né? Indúbio pro réu. Então, a pessoa é, inclusive, inocentada se não houver uma prova cabal de que o crime foi cometido. Então, o Procurador-Geral da República, se quisesse, nesta fase, poderia considerar esse princípio de que, na dúvida, a sociedade é quem deve ser favorecida e formular sua denúncia. Agora, vejo o zelo do Procurador-Geral como um cuidado a mais, porque estamos tratando de um ex-presidente da República. Então, é mais conveniente que essa denúncia seja escorada em estacas muito sólidas. Então, se ele pode pedir à Polícia Federal que complemente a investigação, de tal modo a dar a ele um detalhe a mais, que pode, inclusive, qualificar mais a sua denúncia, não vejo nenhum inconveniente. Lidamos com um procurador que, até bem pouco, tratava esse tipo de episódio como investigações preliminares, submetidas apenas à sua análise, à análise do seu gabinete. O Supremo não ficava sabendo, a Polícia Federal não ficava sabendo, e depois de alguns meses ele considerava não houve crime nenhum e manda para a gaveta. Agora o processo está se dando, ou a investigação, o inquérito está correndo nas bases legais. A polícia acionada realiza o inquérito é submetido ao Procurador-Geral, que, considerando que há necessidade de investigações complementares, devolve para a polícia vai novamente se reportar ao procurador, que aí sim decidirá se é o caso de arquivar ou de formular uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. Quer me parecer que nós não estamos diante de uma embromação. Foi um pedido justificado de alguém que está querendo fazer a denúncia. Ó, tem